Olá, queridíssimos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso Observatório da Imprensa Internacional. Eu, já conhecem, né? Sou o professor Mauro Marcel e estou aqui nesse componente, Observatório da Imprensa, neste aprofundamento, Se Liga na Mídia. Olha só, está na tela, Observatório da Imprensa Internacional. O nome da aula hoje é a primeira aula da atividade 3, Notícia na Rede, é o nome da nossa aula. Mas não estou sozinho, estamos juntos com outros 3 componentes. Está aqui ó, o nosso, então, por favor, acompanhe as demais aulas. Se você chegou aqui nesse componente pelo YouTube, chegou através de outros, sei lá, essa aula passa no mundo inteiro através das redes sociais. Por favor, curta, compartilha, dá o like, diga o que você achou, né? Escrever o seu comentário nessa aula é meio complicado, mas você pode mandar para mim, então você tem os mecanismos, tá certo? Então, estou falando isso por quê? Porque hoje falaremos sobre elas, as redes sociais, no Observatório da Imprensa Internacional. Então vamos organizar direitinho, tal. O objetivo da aula de hoje está na tela. O eixo estruturante, mudamos. Não, está no mesmo ainda, investigação científica, é o mesmo eixo. Objetivo da aula, introduzir o debate sobre o papel das notícias nas redes sociais e a forma como interagimos com elas. Com elas, quem? As notícias. É importantíssimo saber que hoje existem outros meios das notícias chegarem até nós. Se antes nós falamos sobre isso, né? Tínhamos televisão, rádio, mídia impressa, tal. Na verdade, mudei a ordem, né? Mídia impressa, rádio, televisão, internet, redes sociais. As notícias chegam através de todos os lugares, então a gente precisa ter um comportamento bem específico, bem responsável em relação a isso, porque hoje nós não somos apenas consumidores de notícias, somos produtores de notícia, produtores de conteúdo. Então, para ficar tudo organizado, começarmos a nossa aula, tá aí, anota aí no seu caderno, essa é a aula 1, o nome da aula, Notícia na Rede, aula 1 da atividade 3, tá? Então, leitura. Vamos ler agora? Me acompanhe na leitura com uma perguntinha no final, 2 perguntinhas no final. Todo mundo produz e todo mundo consome conteúdo. E o excesso de informações é um desafio ao nosso senso crítico. Como diferenciar fatos de opiniões? Como produzir e compartilhar mensagens com responsabilidade? Como fazer isso? Não basta ler o que chega às nossas mãos, é preciso interpretar intenção, autoria e contexto. É preciso dominar as ferramentas e as linguagens que nos permitem ter voz nesse ambiente. Na era da informação, saber ler o que está escrito no papel é só o começo. É preciso ir além. Deixamos de ser meros espectadores do que acontece no mundo. Agora, podemos ser também produtores e disseminadores de conteúdo, o que exige novas habilidades. Ler e escrever devem ser ferramentas para participar de forma crítica e responsável da sociedade. Então, volta para mim, por favor. Antes de eu perguntar para vocês o que é cidadania digital, pensamos sobre isso. Foi um resuminho do que eu falei nesse comecinho. Professor, estudante, preste bem atenção que essa aula tem muita coisa, mas se precisar, dá uma pausa, retoma algumas coisas, alguns elementos, alguns questionamentos que faremos, tá certo? Então, vamos lá. Hoje, no mundo, nós não somos apenas consumidores de informação, de notícia. A gente produz. E isso é tão óbvio no cotidiano que nós nem pensamos sobre isso. Quer dizer que, às vezes, você coloca lá uma informação no seu status da rede social. Né? Quando eu falo de rede social, você sabe do que eu estou falando, né? Aquelas comunidades, né? Face, Insta, Twitter, esse tipo de coisa. Você coloca lá uma informação sobre você ou sobre alguma opinião e você tem que estar preparado, porque as pessoas vão comentar ali. Você compartilha com quem? Com seus amigos, compartilha com ninguém, compartilha com todos. Isso tudo tem que ser pensado. Por exemplo, se o que você está postando é sobre você, é sobre outra pessoa, se é um conteúdo que envolve verdade, que envolve mentira. Você pensou nisso? Se as coisas que você está postando é opinião ou é fato? Você já pensou o que é um fato? Então, é importante que a gente pensemos de maneira bem tranquila isso, para que isso faça parte do nosso
da nossa vida, isso é parte de você. Para que entre do nosso DNA mesmo, olha só, eu ajo assim porque eu sou desse jeito. Por exemplo, você vai postar uma opinião sua. Você tem que se preocupar se essa opinião ela pode ofender alguém, pode ofender algum grupo. Se ela, às vezes, não é opinião, às vezes é preconceito, é crime mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta. O nome disso, essa responsabilidade que nós temos quando a gente se comporta no mundo digital, chama-se isso aqui, ó, cidadania digital. É você perceber que você tem direitos e responsabilidades, direitos e deveres, assim como você tem no mundo real. Não existe lugar obscuro, onde não existe anonimato nas redes sociais. Ou seja, as pessoas elas sempre conseguem descobrir porque você deixa um rastro, tem lá o IP, tem um monte de coisa. Então, por favor, pense nisso. E não só por isso, por favor, né, que incorpore isso em você, que você faça parte disso. Que você saiba que um comportamento inadequado das redes sociais afeta muito, porque aquilo que você é, uma mentira, ela pode ser exponencial, uma verdade também. Então, quando você propaga coisas boas, aquilo pode ser amplificado. Quando você propaga coisas ruins, também. Certo? Inclusive, este fenômeno horroroso que são as fake news. Fake news, a gente estuda, já é um conteúdo que está aqui na BNCC, né, que está aqui na escola. Fake news não é apenas a mentira, é aquela mentira divulgada, proposital na rede, às vezes uma leitura mal feita, às vezes a gente... por exemplo, vou dar um exemplo. Essa semana aconteceu, não vou falar nomes, né, porque eu não costumo falar isso aqui, mas é importante você saber. Aconteceu de publicarem numa rede social, que eu não vou falar qual, um vídeo de uma esquete de humor. E essa esquete de humor foi tida como verdade por muitas pessoas, mas era uma esquete de humor. De humor. Então, as pessoas começaram a avaliar aquilo como se fosse verdade. E aquilo foi cortado propositalmente para parecer verdade. Porque no local onde ela estava armazenada, estava no começo o nome do grupo de humor, estava no final o nome do grupo de humor, só que cortaram para que aquilo parecesse uma verdade. Bom, isso é fake news, é você fazer algo com um objetivo claro de denegrir não, desculpa a palavra, de você trazer um pensamento negativo em relação a alguma pessoa, alguma situação. Certo? Vamos lá então, um vídeo explicando para vocês fake news. Todo dia a gente recebe um montão de informação e às vezes, antes mesmo de refletir sobre ela, a gente já quer compartilhar com geral. Mas isso pode ser uma grande cilada. Sem entender o propósito e o contexto, você pode acabar ajudando a proliferar uma desinformação. No caminho de uma informação, tem um monte de gente envolvida, inclusive você. É claro que as pessoas que produzem têm uma baita responsabilidade sobre aquela mensagem, mas todo mundo que lê e compartilha também tem. Por isso, atenção! Você pode acabar dando força para uma fake news, mesmo que não tenha sido de propósito. É importante lembrar que você tem o poder de frear uma informação falsa. Por isso, ao receber um link, um áudio ou um textão, antes de sair por aí compartilhando, é preciso avaliar. Fake news são informações intencionalmente falsas, criadas para enganar. Mas outras coisas também podem nos confundir. Quando você interpreta de forma errada a intenção ou o contexto de uma mensagem, mesmo que ela não seja falsa, pode acabar contribuindo ainda mais para esse ciclo da desinformação. Entre a verdade e a mentira, há muita coisa para ser avaliada. Tá, mas e aí? O que você pode fazer? Não é que você tenha que desconfiar de tudo, mas é importante parar um pouco para refletir e criar o hábito de interrogar a informação. Não apenas consumir aquela mensagem no piloto automático. Pensa que uma informação é igual a alguém que você acabou de conhecer. Você precisa saber algumas coisas antes de sair contando sua vida para ele ou apresentar para os seus amigos. Quem é ele? De onde ele vem? Como ele chegou até aqui? Seja quando você pesquisa uma informação ou quando alguém te manda alguma coisa, o mais importante é verificar de onde veio aquela informação, o que é diferente de quem mandou. Você pode ter recebido de um amigo ou de um familiar, mas quem escreveu? A fonte dessa informação é um especialista?
Um veículo confiável não tem fonte, então não serve. Nem pense em passar para frente. Ah, e fica aí a dica. Se você leu algo e teve algum sentimento muito forte em relação a isso, é legal ficar duplamente atento. Manipular as suas emoções para influenciar as suas ideias é uma das estratégias de quem está tentando te enganar ou convencer de algo. Pode ter uma mentira, um boato, uma piada ou uma confusão aí, hein? É importante ver a fonte das informações. E no caso de uma notícia, procurar se outros veículos de comunicação, como sites e jornais, também estão falando sobre o assunto. A gente não traz para nossa turma alguém que a gente não conhece direito. Então, lembra que você é a pessoa que vai decidir se vai ou não amplificar essa informação e se vai passá-la para as pessoas que você conhece. Consuma, produza, curta, compartilhe, mas também filtre e seja consciente do seu papel nesse universo de informações. Com licença, enquanto eu estava vendo o vídeo e estava compartilhando uma mensagem, um post nas minhas redes sociais, porque eu sou desses. Eu sou aquele cara que assiste alguma coisa e compartilha. Então, às vezes, a minha atenção está compartilhada entre aquilo que eu estou fazendo aqui e aquilo que eu estou fazendo em outro momento. Por exemplo, conversar com a mamãe, com o papai, com o titio, com a titia, com o colega, com a professora, com o professor e estar aqui. Então, é super normal e não deveria ser a gente ficar postando coisas enquanto estamos conversando. Então, esse vídeo é bem legal porque ele chama para isso. A gente deveria, quando estivermos em contato com algo que pode ser tão grandioso quanto uma postagem, que pode não ser nada, mas pode ser algo tão impactante, ter total atenção para aquilo. Às vezes, a gente pode estar cometendo grandes equívocos quando estamos dando atenção para muitas coisas. Às vezes não. A gente ser multitarefa, né, multitask, é bem legal. Mas temos que tomar cuidado quando estamos nas redes sociais, quando estamos compartilhando. Principalmente quando a gente envolve outras pessoas. Conosco também, claro. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns temas que estão pertinentes aí na rede. E temos que tomar cuidado. Quando estamos na internet, nós temos que estar atentos a alguns temas. E eu trouxe o quê? Fiz diferente. Eu não trouxe a definição, por exemplo, manipulação de informação. Eu não trouxe a definição. Eu trouxe alguns questionamentos que nós podemos fazer a partir do que é a coisa. Já vai ficar claro para vocês. Ó. Manipulação de informação. O questionamento que podemos fazer sobre manipular informação é este. Como ter certeza de que estamos lendo uma notícia livre de manipulação? Então, olha, o legal é isso, que vocês debatam nas escolas, volte esse vídeo, avance esse vídeo, retome os momentos, use esse slide, ó, coloca na tela agora, coloca na tela, isso. Use esse slide, por favor, e debatam muito, porque é importante esse questionamento. Então, sobre manipulação de informação, eu questiono vocês. Como ter certeza de que estamos lendo uma notícia livre de manipulação? Outra, reprodução de discursos de ódio. Eis um outro tema. E qual questionamento eu faço a respeito da reprodução de discursos de ódio? Qual é a fonte dos discursos de ódio nas redes sociais? Onde surgem? Como surgem? Por que surgem? Porque as pessoas falam tão mal de algumas coisas. E por que, mais importante ainda, por que os discursos de ódio geram mais engajamento do que outros discursos? O Ariano Suassuna, ele fala uma coisa bem legal, olha, maravilhoso. Gente, pesquisa esse cara, Ariano Suassuna, maravilhoso. Joga no YouTube, ele tem muita coisa bacana, tem umas palestras dele maravilhosas. Tem uma fala dele que é bem legal, que é assim, gente, por que aquilo que é ruim de viver é bom de contar? E aquilo que é bom de contar é ruim de viver. Então, quando você sai de casa e chega na escola, você chega para os seus amigos e falam assim, olha, caramba, eu saí de casa, cheguei aqui na escola e deu tudo bem, deu tudo certo. Ai, que chato. Agora você tropeça no caminho. Gente, tropecei, nossa, deu uns tabaques no chão, caramba. É tão bom de contar, é tão bom de ouvir. Então, faz parte do nosso caráter humano, né? Faz parte da gente, o fato da gente ser humano, a gente ter esse gosto por histórias. As histórias têm que ter conflito. O ruim é quando esse conflito vai na vida real. E a internet, ela é vida real acontecendo.
no século XXI é isto, tá certo? Então, qual é a fonte desses discursos? Temos que debater. Mas, radicalismos. O questionamento que eu faço é, como tornar o ambiente virtual um lugar mais aberto ao diálogo e menos propenso aos radicalismos? Ou seja, como é que eu abro um espaço para que a gente escute o outro? Eu sou da seguinte opinião, essa é a opinião minha, eu estou assumindo aqui a responsabilidade dessa opinião. Quando eu sou radical em uma atitude, eu afasto muita gente. É muito bacana quando a gente é agregador, a gente consegue conversar e convencer as pessoas. É claro que tem gente que eu e ninguém quer por perto, porque são pessoas ruins, a gente não gosta de pessoas que nos fazem mal. Só que é muito bom tentar o diálogo, tentar a conversa, tentar conversar, é sempre o melhor caminho, né? Olha, eu estou jogando, né, tentando ser o bonzinho, mas esse é o melhor caminho mesmo, certo? Mas, cultura do cancelamento. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O que é cultura do cancelamento? Cultura do cancelamento é aquela história de, olha, vamos apagar das nossas relações aquela pessoa que fez algo errado. Ou que a gente pensa que fez algo errado, ou que fez algo errado mesmo, né? Nas redes sociais, na nossa vida. O questionamento que eu faço em relação a isso é este. O que justifica alguém ser cancelado nas redes sociais? O que justifica isso? Então, é um debate que é importante fazer hoje, né? Porque eu vou jogar a real para vocês. Quando a gente chegou aqui no Centro de Mídias há 2 anos para começar a dar aula, a preocupação de todos os professores aqui era em virar meme, né? Nossa, já virar meme e tal. O debate hoje é outro. Nossa, o que a gente pode fazer para evitar cancelamento? Tomar cuidado com o que a gente fala, como se comporta aqui na rede social. Porque na nossa vida nós somos o que nós somos, né? Então, vamos lá. O que justifica alguém ser cancelado? Outra, cyberbullying. Sobre o cyberbullying, é aquele bullying que acontece nas redes sociais, né? Pergunta, eu questiono você da seguinte forma. Se você visse alguém sofrendo bullying na escola ou na rua, o que faria? Se você visse alguém sofrendo bullying na escola ou na rua, o que faria? E se presenciasse o mesmo nas redes sociais? Bom, se a gente vê alguém sendo intimidado na escola, na rua, em geral a gente tem um comportamento. Nas redes sociais, esse comportamento muda? Então, é importante ver isso, né? Bullying eu traduzo como intimidação, né? O bullying é aquele intimidador, é o cara que, com agressão, com violência verbal, física, psicológica, o cara intimida. Então, quando você percebe isso nas redes sociais, você tem o mesmo comportamento que na vida prática, na rua, na escola? Próximo. E aí, outro texto para nós sobre like. Eu pergunto para vocês, o que significa dar um like? Vamos lá? É preciso refletir sobre os tipos de conteúdos e perfis que engajamos nas redes sociais. Você costuma checar as suas redes sociais todos os dias, certo? Esse é um hábito de boa parte dos brasileiros que utilizam a internet. De acordo com um levantamento divulgado em 2021, 99 milhões de pessoas no Brasil abrem o Instagram todos os dias, o que deixa o país atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia nesse ranking. O tempo que passamos nas redes sociais também é recorde. Em média, cada brasileiro passa 145 minutos por dia conectados. De olho nesses números, é cada vez mais comum a ação publicitária de marcas nos canais digitais com a presença de influenciadores, aquelas pessoas com muitos seguidores e grande chance nas redes, e grande alcance nas redes. Se antes o objetivo era atingir o maior número de pessoas, agora a ideia é alcançar grupos definidos de maneira mais cirúrgica. E a publicidade da internet permite direcionar os anúncios para o público-alvo exato que consome um tipo de produto específico. O número de pessoas que comprou algo por causa da indicação de influenciadores superou os 40%, fazendo com que os consumidores brasileiros se tornassem os mais impactados por influência digital no planeta. Para contratar um influenciador, as marcas olham principalmente o número de seguidores e curtidas que ele possui em suas redes sociais. E é aí que entra o nosso papel enquanto usuário das mídias sociais. Por que seguimos certas pessoas? O que aprendemos com elas? O que elas têm a nos oferecer? Que discursos elas apresentam? O que o meu engajamento diz ao curtir, comentar e compartilhar os conteúdos desse influenciador? Nesse sentido,
alguns cuidados podem ser tomados. Atitudes simples evitam que registros nas redes nos acompanhem por toda a vida e sejamos corresponsáveis pela divulgação de publicações que apoiem a violência ou algum preconceito contra minorias ou que vendam um produto não confiável. Assim, é importante perguntar-se sempre: a publicação condiz com a realidade? Comprimidos milagrosos, chapinhas que tratam o cabelo, shakes emagrecedores. Lembre-se que produtos que prometem resolver problemas complexos com soluções simples nem sempre funcionam como se espera. Procure saber o histórico das empresas antes de curtir e compartilhar uma publicação ou realizar uma compra. E lembre-se, a cada clique feito nas mídias sociais, informações sobre suas preferências são coletadas, associando o seu perfil a posicionamentos que podem não refletir o que você realmente pensa. Entender o contexto das publicações disponíveis nas mídias sociais e o posicionamento das personalidades e marcas é fundamental para um mundo cada vez mais conectado em que vivemos. É preciso que cada usuário assuma uma postura reflexiva e responsável nas redes, contribuindo para um ambiente saudável para todos e para que as redes realmente sejam usadas de forma construtiva. Eu acho que ficou bem claro aí o objetivo da leitura desse texto, né? É a gente pensar. E outra, se você não sabe ainda, toda vez que você dá um like em algo nas redes sociais, você está se associando a uma ideia, a um produto, a alguma coisa. Você deu um like lá naquele produto, aí outros 400 produtos surgiram na sua timeline a respeito daquilo. É porque você associou sua ideia com aquilo, certo? E outra, várias pessoas estão vendo que você deu um like em relação naquilo. E as pessoas, você leva a sua credibilidade para aquilo. Então, é assim que funciona. As redes sociais não são um produto gratuito. Você vendeu, na verdade, o seu poder de compra, o seu poder de convencimento. Uma pergunta que eu faço para você. Quando você compartilha algo, você está concordando com aquilo ou você está apenas querendo divulgar a ideia? Pense a respeito. Compartilhar é concordar? Dar like é concordar? Interrogação. Né? Perguntas para vocês pensarem. Qual é o papel das redes sociais no universo do jornalismo? Mais perguntas. Como as notícias circulam nas redes sociais? Mais questionamentos. É possível se manter bem informado apenas seguindo as redes sociais? Olha que pergunta importante. É possível você manter-se bem informado apenas seguindo as redes sociais? Mais pergunta. Há uma rede social mais confiável que outra no que se refere às notícias? Gente, volta para mim aqui rapidão. Tem alguma rede social que é mais confiante? Eu confio mais nessa do que naquela? Existe isso? Ou não é a rede social? É quem você segue? Ou alguma rede social fomenta mais a mentira do que outra? Não sei, estou perguntando. Se foi muito rápido, volte nas perguntas, volte no vídeo. Para cada pergunta é importante o debate, tá certo? Então, olha o que surgiu aqui. Bots. Você sabe o que são bots? Bots são aqueles robôs que são criados nas redes sociais para multiplicar ideias. Então, às vezes, você percebe que tem uma certa personalidade na rede social que ela é seguida por, sei lá, 500 mil pessoas. Só que aquelas 500 mil pessoas que seguem não são pessoas em sua maioria, são perfis falsos criados para compartilhar ideias. Então, ou seja, tome cuidado, porque nas redes sociais há esse fenômeno. Os bots não apenas nas redes sociais. Aliás, vou falar uma coisa para você. Bots não são de todo uma coisa ruim, porque existem bots positivos que informam que você entra em alguns sites e você clica uma pergunta e ele já responde automaticamente. Por exemplo, no telemarketing. Tem alguns telemarketings que funcionam assim. Você digita lá o número e até o robozinho lá fala: legal, vi que você está querendo tal coisa. É, de certa forma, um bot. Agora, quando isso é utilizado na rede social para compartilhar notícias falsas, ideias preconceituosas, manipular informações, tomem cuidado. Nas redes sociais, o jornalismo tem de estar atento a todos esses problemas. Coloque na tela, por favor. Nas redes sociais, o jornalismo tem de estar atento a todos esses problemas que falamos ao longo dessa aula e a forma como afetam a veracidade do que está sendo veiculado. Um observatório de imprensa deve estar atento a isso, inclusive nas redes sociais. Ou seja, como é que as redes sociais afetam
as notícias. Então, tome cuidado em relação a isso. E aí, o último ponto desta aula, que tem muito conteúdo, volte nela várias vezes, sobre leitura lateral. O que é leitura lateral? É estratégia de leitura que busca separar informações de fontes confiáveis da desinformação largamente disseminada. O que é uma leitura lateral? Eu explicarei para vocês, bem para mim. Funciona assim. Eu trouxe um texto, mas eu não vou ler esse texto não, porque está muito grande, tá? Então, eu vou explicar. Tem um resuminho ó, na tela, por favor, olha. Em contraste, verificadores, lá no sublinhado. Em contraste, verificadores de informações rapidamente abrem outras abas no eixo horizontal de seus browsers e começam a investigar aquilo que existe sobre a página em questão. Quem são seus financiadores, qual a origem a origem última das informações apresentadas. Isso recebeu o nome de leitura lateral. O que é? Vem cá, eu explico. É assim, quando você clica quando você faz uma pesquisa em determinada informação, procurando uma notícia, você tem, sei lá, vamos colocar que você pesquise, sei lá, centro de mídias. Você achou lá uma notícia sobre centro de mídias em determinada agência de notícia. Aí você clica e você vai abrir dentro da própria aba daquela agência de notícia uma outra aba que relaciona com uma outra informação. Aí você, sei lá, encontra lá algo escrito Mauro Marcel, essa pessoa que vos fala. Aí você clica lá sobre Mauro Marcel. Aí você vai fazendo aquela leitura assim, buscando apenas aquela informação dentro daquela agência. O que é uma leitura lateral? É quando você deixa essa aba, clica numa outra aba e vai para o lado. Nessa outra aba, você vai fazer o quê? Você vai, de novo, digita lá, centro de mídias. E não vai naquilo. Não vai naquilo. Você vai numa outra agência e tem informações. Ou seja, quando você vai abrindo várias abas, você vai fazendo uma leitura lateral. E vai comparando informações de agências, de fontes diferentes. Ou seja, você vai pela lateralidade. É o mesmo que você não pesquisar num único livro. Às vezes não. Quase sempre, quando você vai entrando nas redes sociais, quando você vai entrando na pesquisa, você vai clicando, vai ter a noção de que você está se informando por diversas fontes diferentes. Quando, na verdade, você está se informando apenas através da mesma fonte, que é a mesma aba, que é a mesma agência, que é o mesmo canal, que é o mesmo veículo. Fazer uma leitura lateral é você buscar informações de outros lados, outros mecanismos. É você abrir diversas abas, por exemplo. Tá bom? Na vida real, assim, vida física, é você, sei lá, ler no jornal A, jornal B, jornal C, é você ler no jornal da imprensa alternativa, é você ler no jornal da imprensa comunitária, é você ler no jornal da imprensa hegemônica, assim, um canal grande, é você se informar por todos os veículos, aqui, é ler lateralmente. Na rede social, nas redes sociais também. Você se informou com determinada pessoa, se informa com outra, não dentro da mesma sequência, certo? Então, é isto. Faça o seguinte exercício agora, lição de casa. Acesse as suas redes sociais e observe o conteúdo em que você se engaja. No que você dá like, quem você segue, o que você publica, o que você compartilha. E depois dessa aula, reflita sobre isso. Quem você segue, no que você dá like, o que diz a seu respeito o que você faz, o seu comportamento nas redes sociais diz o que a seu respeito. Reflita sobre isso. Caso você não tenha um professor nesse momento com você, assista a este vídeo novamente com atenção, releia o texto e reveja o vídeo apresentado. Após isso, faça o que se pede ao fim da aula, ou seja, analise suas redes sociais. Caso esteja afastado da escola, compare as suas interações nas redes sociais com as seus familiares, né? Veja o que cada um faz direitinho, veja como é que é, certo? E o que fizemos nessa aula? Nós introduzimos o debate sobre o papel da notícia nas redes sociais e a forma como interagimos com elas, tá certo? Qual vai ser o próximo? Conversando na rede, ou seja, vamos falar mais sobre isso, vamos debater mais assuntos ligados a esse tema. O Observatório de Imprensa, hoje, não é apenas analisar os jornais, né? A mídia impressa, a mídia televisiva, radiofônica, né? Também é analisar como elas circulam nas redes sociais. Eu sei que essa aula foi enorme, teve o mesmo tempo, 30 minutinhos,
mas com muito conteúdo. Eu recomendo fortemente que você retome este vídeo e assista quantas vezes achar necessário e faça uma leitura lateral das informações que estão aqui. Busque informações em outros mecanismos, em outras fontes. Isso é importante para vocês, para todos nós. Então, aqui encerramos. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!